Thalita, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista, esta, a terceira da série Transparência Eleitoral, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a deputada Bia Kicis, a nossa convidada, ela que tem uma PEC que está agora para ser votada, que pode resgatar, sabe o quê? A luta de muitos políticos que tentaram, de todas as maneiras, consolidar a transparência eleitoral. E é uma honra recebê-la aqui para discutir essa pauta tão importante para o povo brasileiro, deputada Bia Kicis. Olá, Wellington, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com você, estar aqui no seu canal no Disparada. E eu assisti as duas entrevistas anteriores que você fez, maravilhosas, e com o Oswaldo Baneschi, com o professor Clóvis, e fico muito feliz em me somar a esse time na busca, né, da transparência eleitoral. Pois é, o prazer é todo nosso. É bom saber que essa série está sendo vista por todo o espectro da política, porque, como eu falei aqui no início da nossa fala, e tenho falado aqui nas outras entrevistas, esse é um tema que transcende a questão partidária, ideológica, é uma questão do cidadão brasileiro, e nesse caso específico, o eleitor, ter o direito de saber se aquele voto que ele deu foi computado, foi para o candidato que ele escolheu. Nada mais justo do que levantarmos esse debate. Então, aquela pergunta que recentemente foi feita numa live da senhora, quem tem medo da transparência, é a pergunta que eu tenho feito aqui também nessa série de entrevistas. E eu pergunto exatamente isso agora, para começarmos essa nossa conversa. Deputada, quem tem medo da transparência eleitoral? Uma coisa eu posso te afirmar, eu não tenho. Eu estou exatamente buscando essa transparência. E tem aquele papo que diz assim, esse negócio de voto impresso, isso é papo de perdedor. Aqui vocês estão falando com uma vencedora nas urnas, não é? Então, aqui a questão não é eu cuidar da minha eleição, não é eu cuidar da eleição dos meus amigos, não. A gente quer que o povo brasileiro tenha direito a eleições rígidas. E você só pode ter a certeza de que uma eleição foi correta se houver possibilidade de auditagem. A nossa urna, ela não permite sequer essa possibilidade. E eu fico me pensando como é que nós chegamos até aqui. É tão absurdo. Eu que acompanho desde 2014 esse tema, venho lutando por esse tema, participando de audiências públicas. Já viajei, já fui a Miami, encontrar um grupo de pessoas que estavam trabalhando por isso. Encontrei venezuelanos que estão em Miami, que contam da saga deles. Então, encontrei, desculpa, cubanos, tá? Não eram venezuelanos, me equivoquei aqui. Foram cubanos que contaram da saga deles, da questão toda de fraudes. E a gente vinha há muito tempo acompanhando isso e pensando assim, por que o povo brasileiro aceita tão pacificamente um sistema que não traz segurança alguma a ele? Eu não sou técnica de informática, não sou técnica de TI, eu sou uma pessoa da área do direito. Então, eu tenho 1.001 argumentos jurídicos para buscar a transparência eleitoral e para repudiar um sistema que não dê ao eleitor a transparência a que ele tem direito, até pela nossa Constituição. Mas... Desculpe interromper, a justiça seja feita, é uma luta anterior ao seu cargo de deputada. Isso é um compromisso de campanha, não é isso aí? Perfeitamente. Inclusive, eu cheguei a sustentar, naquele julgamento daquela ADIM, né? Onde o Supremo derrubou pela última vez a última lei do voto impresso de 2015, eu fiz a sustentação oral pelo Instituto Resgata Brasil, né?
junto também com aquele advogado, doutor Alberto, que representava ali a Associação dos Peritos Criminais, legitimados para falar sobre a segurança ou não do sistema, e ele apontou vulnerabilidades. Então, o que acontece é assim, sabe por que nós chegamos até aqui? Primeiro, porque eu acho que o povo brasileiro é um povo de muito boa fé, e quando vê, né, os representantes da Justiça Eleitoral falar, não, esse sistema é maravilhoso, nós temos que ter orgulho do sistema eleitoral brasileiro, ele é o mais moderno do mundo, nós somos os melhores, as pessoas se enchem de orgulho. Nossa, que bacana! Mas, gente, se você ultrapassa essa fase do orgulho e você vai estudar um pouquinho, você vai descortinar o tema, se debruçar sobre ele, não tem jeito. Você vê que não é nada disso. O nosso sistema não é o melhor do mundo, não é o mais moderno do mundo. Ele é o sistema que é 100% digital, 100%. Desde a biometria, tudo. Até a entrevista do professor falou isso, não é? Mas está muito longe de ser o mais moderno do mundo. A nossa urna é de primeira geração. Na Argentina, ele já tem uma urna de terceira geração. Então, nós estamos tendo que correr atrás para aprimorar o sistema. Ah, vocês querem a volta da cédula de papel, aquela confusão? De jeito nenhum, meu amigo, eu não quero isso, não. Eu quero andar para frente, não é para trás. Eu quero tecnologia, mas eu quero a tecnologia aliada à segurança, né, do sistema e à transparência do sistema. Então, é muito importante deixar isso muito claro, Wellington, porque tem aí uma desinformação que corre, sabe? E aí a gente não sabe se é por ignorância de uns ou por má fé de outros, que querem essa desinformação, querem que o povo ache que a gente quer a volta da velha cédula de papel. Não queremos isso, nós queremos urnas eletrônicas. Só que nós queremos urnas que permitam a auditagem, e para isso tem que ter o voto impresso. Depois que você vota ali na urna, antes de confirmar o seu voto, porque, olha, esse confirmar aí é um salto no escuro. Você está confirmando o voto antes dele ser registrado no sistema. E quando ele é registrado, você não enxerga, ninguém vê. Então, você pede para imprimir. Aí tem uma impressorinha, imprime, você não toca no voto, você não leva para casa, ninguém vai te cobrar. Deixa eu ver em quem você votou para eu dar outro pé de chinelo. Não tem isso, meu amigo. O voto fica lá numa urna física, só que você, eleitor, você votou, você conferiu, você vota, você confere ali na hora com seus olhos. E daí você dá o confirmar. Você vai embora, tranquilo, porque o seu votinho materializado está numa urna física. E aí, quando terminado ali as eleições, se abre aquela urna física e se checa se aquele BU que foi impresso, que é outra mentira, né, Wellington? Ali que o ministro Barroso falou que já existe o voto impresso. Boletim de urna não é voto impresso. Não é? Ele só traz o resultado, ele não traz o caminho. Oi? O Maneschi falou isso na segunda-feira aqui, é bom resgatar. Esse boletim de urna que o Barroso está falando que é voto impresso, nada mais é do que o resultado de uma urna invisível, uma urna que a gente não sabe o que é que está fazendo. Não é? E pode aparecer minha foto lá e o voto está indo para outra pessoa. E olha o que é bonito nisso aqui, nessa nossa conversa. Você é uma pessoa alinhada à esquerda, eu sou uma pessoa alinhada à direita. Então, essa causa é uma causa suprapartidária. Não é a causa da deputada Bia Kicis, não é a causa do presidente Bolsonaro. É também, mas é a causa do Brizola, é a causa de inúmeros parlamentares. Do Roberto Requião, que vai estar aqui amanhã. Do Requião, exatamente. E, gente, vamos pensar, o Congresso já aprovou o voto impresso inúmeras vezes. E da última vez em que a Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto. E na CCJ, agora, né, que a gente aprovou por 33 votos favoráveis a 5 contrários. Então, a esmagadora maioria dos parlamentares também quer o voto auditável, a população quer, o parlamento quer.
Por que a Justiça Eleitoral se recusa a nos dar esse direito que nós temos? Por que a Justiça Eleitoral, que é, na hora que faz a eleição, uma prestadora de serviço, ela é uma prestadora de serviço, ela tem que dar ao cliente, que é o eleitor brasileiro, o que ele quer. E assim, quando uma pessoa fala assim, não, mas eu acredito, eu não ligo, eu não preciso do voto impresso, eu acredito que o sistema é bom, eu falo, ok, meu amigo, você tem o direito de acreditar. Mas eu tenho o direito de desconfiar. Então, a justiça eleitoral, ela tem que funcionar não só para os que acreditam, ela tem que atender os que desconfiam. E os que desconfiam têm direito àquela transparência que o outro não está ligando. Mas a gente tem direito. E como é que nós vamos ultrapassar essa questão? Já que os políticos querem, o povo quer, e o obstáculo tem sido exatamente naquele que deveria oferecer segurança, transparência, conforto para o eleitor e para os candidatos, vencedores ou perdedores. Não é como ontem disse o professor Clóvis, nós não podemos dizer que não há fraude, porque também não temos como dizer que há fraude, ou seja, é uma caixa preta, ninguém sabe. O Wellington não entra nesse bate-boca. A pessoa fala, teve fraude, teve fraude. Eu falei, sabe por que eu não vou discutir isso? Porque eu não tenho como provar que teve fraude e o TSE não teve como provar que não teve. Essa é a questão. Então, o TSE afirmar, os ministros afirmarem, os técnicos afirmarem que nunca houve fraude, eu falei, não, nunca houve, não. Nunca se comprovou. E nunca se irá comprovar, embora, no caso lá de trás, né, do Brizola, lá atrás, da Proconsult, ali se provou a fraude. Não é? Ali se provou. Exatamente, em 1982, quando foi, na verdade, na totalização, como foi explicado pelo Maersk, né? Maneschi, perdão, pelo Maneschi. Maneschi, Oswaldo Maneschi. Isso, Oswaldo Maneschi, quando ele falou o seguinte, que enquanto as cédulas estavam sendo contadas, estavam divulgando resultados digitalmente completamente contrários àquela computação que estava sendo feita manualmente. Mas, deputada, a senhora é política, é deputada, tem um mandato, tem essa causa, tem o apoio de diferentes setores da política. Isso vai avançar? Vai avançar, porque nós estamos muito firmes nesse propósito e o povo brasileiro está com a gente. Nós lançamos uma campanha nacional e em poucas semanas, eu diria em 2 semanas, a gente já tinha 300 mil pessoas que se inscreveram para participar dessa campanha. Nós criamos um canal também no Telegram, que é o votoimpresso.org, que também já está com mais de 100 mil pessoas. E ali a gente fala diretamente com as pessoas, dá as orientações. O pessoal está imprimindo o nosso material, né? E fazendo camiseta, fazendo adesivo para carro, perfurante. As pessoas querem, estão dispostas a ir às ruas por esse voto auditável. Eu falo, é voto impresso, auditável. O voto impresso é o meio para você chegar ao voto auditável, tá? Mas não é o voto no papel, é muito importante dizer isso. Então, nós avançamos já bastante, né? A PEC foi aprovada na CCJ e o presidente Arthur Lira vai lançar na terça-feira da próxima semana a comissão. Ele vai criar a comissão especial que é necessária para que você possa aprovar uma PEC. O presidente dessa comissão será o deputado Paulo Eduardo Martins, do Paraná, que foi o relator da PEC na CCJ. O relator será o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. E nós teremos deputados de todos os partidos ali. Todos os partidos integrarão essa comissão especial. Eu não tenho dúvidas de que iremos aprovar, até porque eu vou convidar pessoas como o professor Oswaldo Maneschi, como o professor Clóvis, como o Sérgio, que participou da minha super live, que é a pessoa que faz as urnas eletrônicas na Argentina, a empresa que produz para fazer as eleições de lá, e como o professor Amilcar Brunazzo,
tantas outras pessoas que conhecem profundamente a questão e que vão mostrar, sem sombra de dúvida, de que o nosso sistema é vulnerável. Não quer dizer que o sistema seja ruim, deva ser jogado fora, ele só precisa ser aprimorado. Nós não queremos o fim das urnas eletrônicas, nós queremos as urnas eletrônicas, mas nós queremos que o sistema seja auditável, é tão simples. Então, nós vamos avançar nisso, depois essa questão terá que ser aprovada no plenário, ir ao Senado, passar pela CCJ do Senado e ser aprovada no plenário. Nós temos que correr contra o tempo. Então, o nome do programa é Disparada, nós temos que disparar mesmo também, entendeu? Nós temos que disparar, sair em disparada em busca do que a gente quer, porque nós temos que aprovar essa PEC até outubro, para valer para a eleição do ano que vem. Então, para não prender a senhora mais nem um minuto aqui, eu quero me despedir, agradecendo, inclusive, pelos convites que foram feitos para que eu participasse das suas super lives, né, essas quartas-feiras, mas pela questão do fuso horário foi impossível, é madrugada aqui, não, realmente é impossível para mim, mas eu agradeço o convite. Se fizer uma durante o dia do Brasil, aí, que ainda é cedo por aqui, eu irei com certeza e será um prazer. E eu quero dizer que aproveite esse apoio popular, aproveite essa possibilidade de integrar diferentes forças, deputada, porque é uma causa muito justa. É uma causa muito justa. E essa lamentável polarização política que tem sido acirrada nas últimas décadas no Brasil, ela precisa dessa garantia de tranquilidade da urna, de tranquilidade do processo eleitoral, para que... Wellington, desculpa te interromper, mas assim, antes disso aí eu queria falar mais uma coisinha, mas assim, antes, só dizer o seguinte, as pessoas falam assim, que absurdo, o presidente Bolsonaro dizendo que se não tiver urna eletrônica ele não vai confiar no resultado. Gente, ele tem que dizer isso mesmo, porque o resultado da urna, como você já disse aqui, o professor falou, ele tem que convencer o perdedor que ele perdeu, porque o vencedor está achando tudo ótimo. É o eleitor que tem que, é o perdedor que tem que confiar, e o sistema tem que garantir isso. Então, não tem que criticar o presidente quando ele fala isso. Isso é mais uma prova de que o sistema precisa de auditagem. Pois, enquanto Mas eu quero dizer que nós temos mais uma coisinha que a gente precisa. Sim. Não é só de voto impresso, nós precisamos da contagem pública dos votos. Porque, vou te falar uma coisa, Wellington, contagem de voto feita numa salinha fechada do TSE com 17 técnicos e um ministro, pelo amor de Deus, onde nós estamos? A contagem tem que ser pública, o escrutínio tem que ser público, o voto é secreto. E olha, gente, não acredita nessa história de que o sistema também põe em risco a segurança e o sigilo do voto, não. O seu voto vai continuar sendo sigiloso. Você vai lá na urna, vota, tal, confere, e manda imprimir, vai embora, e ninguém sabe em quem você votou, não. Tá? Então, não, o voto impresso ele não vai romper com esse sigilo do seu voto, não, tá certo? Agora, o escrutínio, a contagem tem que ser voto a voto, quando você abre a urna, e tem que ser pública. Olha, eu ouço o ministro falar assim, os partidos estão nem aí, eles não mandam os fiscais. Aí eu fui perguntar para os partidos, por que vocês não mandam fiscais? Ele falou assim, a gente vai mandar fiscal fazer o quê? Ficar olhando o computador do TSE somar voto? A gente tem que ver o voto enquanto ele é contado, e fiscal não tem olho dentro da urna, não é verdade? Nem o eleitor. É verdade. Todo país onde há dúvida quanto ao resultado, há a possibilidade imediata da recontagem. Isso é básico. Isso é básico no que devemos chamar de verdade eleitoral. Sem isso, não há verdade eleitoral. Então, não há aqui a interpretação de um juiz. Não há essa possibilidade. O juiz, como foi muito bem colocado pela senhora, ele é um empregado do povo. E ele precisa atender a esse patrão, que é o povo brasileiro. Simples assim. Cuidado, eles podem se sentir ofendidos, viu? Você falar que eles são empregados do povo. Não, mas a gente brinca, mas é isso mesmo, porque a justiça eleitoral no Brasil, ela exerce vários papéis, e isso é um erro. Ela, ao mesmo tempo que é a prestadora do serviço, ela que cria a norma, porque o TSE tem poder normativo, nós precisamos acabar com isso.
quem cria lei é o legislativo. Então, isso é uma mudança que nós temos que fazer. Não tem que dar esse poder normativo. A justiça eleitoral, ela cria normas para as eleições até passadas, quando ela está interpretando. A gente tem que criar no Congresso com um ano de antecedência. Eles podem criar, inclusive, para eleições passar, interpretar que isso aqui não podia ter sido assim e passa a valer. É um absurdo. A insegurança jurídica é imensa, mas eles prestam serviço, eles legislam, eles julgam e eles fiscalizam. Tá bom demais, né? Tá bom demais. Assim não tem como É a maior concentração de poder que existe. Isso não é democrático. Não, nem um pouco. Deputada, para encerrarmos e para que a senhora não perca um único minuto para que... Eu estou achando ótimo. Olha, eu vou te falar uma coisa, Wellington, eu adoro falar desse assunto, tá? E adoro lutar por essa garantia para o eleitor, sabe? Porque eu não me conformo que o eleitor brasileiro seja tratado como um eleitor de segunda categoria. Você vê que o eleitor indiano, na Índia, que eles têm 4 vezes o número de eleitores que tem no Brasil, ele tem assegurado o voto impresso. Na Alemanha, a Corte Constitucional repudiou a nossa urna, diz que ela é inconstitucional. Mas no Brasil, o voto impresso é tido como inconstitucional. Olha, eu não me conformo com isso e eu acordo todo dia muito disposta e empenhada a lutar para dar para você, eleitor, a garantia de um voto auditável. Deputada, assim, olhando no olho da câmera, como diriam os antigos locutores e apresentadores de televisão, qual é o recado? Porque eu tenho certeza que o Barroso vai assistir esse vídeo aqui. Pode ter certeza. Isso eu assino embaixo. Manda um recado para o Barroso aí, por favor. Ministro Barroso, eu gostaria de convidá-lo a participar conosco, né, de uma live, de uma conversa franca, olho no olho. Nós não somos inimigos das instituições, ao contrário do que querem nos pintar. Nós não somos inimigos do Tribunal Eleitoral, não somos. Nós queremos simplesmente defender o voto seguro, nós queremos defender o eleitor brasileiro. Em face de quem, né, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral, precisa trabalhar e prestar um bom serviço. É para o eleitor brasileiro que nós queremos trabalhar. E pelos políticos, porque do mesmo jeito que o eleitor tem direito que o seu voto vá para o seu político eleito, escolhido, o candidato também tem direito a que os votos que lhe sejam direcionados vá para ele. Então, ministro Barroso, alice a nós. Né? Alice, você estará prestando um excelente serviço ao povo brasileiro. É isso que eu quero dizer. Deputada Bia Kicis, muito obrigado por essa entrevista. As portas estão abertas. Esse debate ele não se esgota agora. Pelo contrário, ele está começando. Eu desejo boa sorte. Espero que, a partir de terça-feira, todos nós que estamos nessa luta possamos ter boas notícias sobre o encaminhamento dessa PEC e que o povo brasileiro possa, nas próximas eleições, já partir para o momento do voto com a certeza de que ele não estará sendo enganado, de que aquilo que for anunciado como resultado é a verdade eleitoral. Muito obrigada e um grande abraço. E para você que está acompanhando essa série de entrevistas aqui no Disparada, eu convido para amanhã uma conversa com o ex-senador Roberto Requião, que foi o político que criou a primeira lei, mas também foi colocada no canto aí, como foi mencionado durante essa entrevista com a deputada Bia Kicis. Um grande abraço e até a próxima entrevista.